Bom, pessoal, vou iniciar aqui um conjunto, né, uma série de gravações celebrando aí um ano da ocorrência aí do primeiro seminário sobre clubes locais, oportunidades e estratégias para o Volta Redonda Futebol Clube. O seminário ele aconteceu em junho de 2024, então eu estou gravando aqui esses vídeos em agosto de 2025, então a gente tem um pouquinho mais de um ano, mas era algo que estava faltando, né? Que eu fizesse aqui um resumo da discussão que aconteceu no seminário, os dados que foram apresentados e principalmente as ideias, né, que as pessoas, né, os convidados, o público, as ideias que trouxeram para que houvesse aí futuramente um maior estreitamento, um maior vínculo do Voltaço com a população local e vice-versa, né? A população local se interessar mais pelo Voltaço. Provavelmente eu vou fazer aqui uma série, acho que de 3 ou 4 vídeos, né? E nesse primeiro, dando início aqui, né? Reforçando que a gente está celebrando um ano da realização deste evento, né? Do seminário aí sobre o Voltaço. Ele aconteceu no dia 15 de junho de 2024. E nesse primeiro vídeo, seria aqui um vídeo onde eu vou repetir a introdução que eu apresentei lá durante o evento, né? Então, quem estava lá no evento, em junho de 2024, viu exatamente aqui esses mesmos slides, essa mesma apresentação. Depois, um segundo vídeo, eu vou apresentar exclusivamente os dados da pesquisa de torcida, né? Um dos objetivos do seminário era apresentar essa pesquisa de torcida. E o terceiro e quarto vídeo, talvez um terceiro só, né? Não sei se serão 3 ou 4, mas considero que serão os vídeos mais importantes, essa terceira parte, porque vai resumir ali o que foi debatido, o que foi discutido e as ideias que os convidados e o público, as ideias que eles trouxeram aí para o futuro do Voltaço, para o maior estreitamento desse vínculo com a população. Reforçando aqui embaixo, então, né, o seminário ele ocorreu em 15 de junho de 2024, quando o clube estava ainda na Série C. Né? Hoje o Voltaço, agosto de 2025, está na Série B, uma série de muito mais repercussão nacional, né? Mas vamos pensar aí o contexto da época, né? Série C, ainda sem saber ali que o clube estaria com acesso aí para a Série B. Bom, foi perguntado à época, né, como eu disse, esse material ele já foi apresentado durante o seminário, né, por que realizar um seminário sobre um clube de futebol? O que tem de importante num clube de futebol ou numa agremiação esportiva como um todo que mereça uma atenção especial dentro aí de um estudo acadêmico, de um seminário acadêmico, né? O seminário foi realizado na Universidade Federal Fluminense, né? No campus de Volta Redonda. Acabou que eu nem me apresentei aqui, né? Eu sou o professor Gil Bracarense Leite, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, de Volta Redonda, e esse seminário foi apresentado lá, né? Foi realizado nas dependências da UF. Então, por que realizar um estudo, um debate sobre um clube de futebol ou sobre uma agremiação esportiva qualquer, né? A gente sabe que dentro da sociedade brasileira, mas do mundo inteiro, né, o futebol e o esporte, como um todo, são elementos significativos. A gente a todo instante está discutindo com amigos, com colegas de trabalho, a gente está acompanhando, a gente está vendo notícias sobre futebol e esporte como um todo, e eles fazem parte significativa do nosso dia a dia. Não só em termos culturais, de lazer, mas também trazendo efeitos econômicos, sociais e, como eu acabei de dizer, efeitos culturais, né? O esporte gera emprego, gera renda, gera movimentação econômica ao redor de um estádio, ele traz aspectos aí importantes em termos de manifestações culturais, né? A torcida, o dia a dia, as músicas. Muitas sociedades são conhecidas pelo seu
Esporte de destaque, né? A gente fala do Brasil, da Argentina, a gente lembra do futebol. A gente fala dos Estados Unidos, lembra do beisebol, do futebol americano. A gente fala de alguns países da Oceania, a gente lembra lá do rugby, né? Então, o esporte ele é um elemento central da cultura de qualquer sociedade. Dando sequência a esse aspecto, né? O crescimento de um clube local contribui para o crescimento da própria comunidade. Se aquela agremiação estiver em ascensão, se ela trouxer ao seu estádio 5.000 pessoas ao invés de 1.000, isso traz mais movimentação econômica, mais emprego, mais repercussão, aquela localidade vira notícia. Então, a comunidade se beneficia do crescimento do seu clube local, trazendo aí, né, como a gente fala, um maior sentimento aí de identidade e de pertencimento. Falando agora especificamente do Voltaço, né, o Volta Redonda Futebol Clube, fundado em 1976, como diz aí o seu hino. Não vou passar aqui pela história do clube como um todo, né, mas vou trazer aqui alguns elementos ou alguns momentos importantes da sua vida, né? A gente destaca aqui alguns títulos. A Taça Guanabara de 2005. Nesse mesmo ano aí, né, o clube foi vice-campeão estadual, perdendo para o Fluminense. Mas foi um ano marcante, né? O Raulino tinha sido recém-inaugurado após a sua reforma. Isso atraiu muito público ao estádio. O Voltaço brigou pela liderança e pelo título do campeonato o ano inteiro, o campeonato inteiro, né? A duração inteira ali do campeonato estadual. Realizou ali uma grande invasão no Maracanã, como está mostrando aí a foto, né? Não sei se essa foto é da final da Guanabara contra o Americano ou da final do campeonato contra o Fluminense, mas nos dois momentos houve uma grande invasão da torcida Volta Redondense no Maracanã e culminou com esse momento histórico aí que foi o título da Taça Guanabara em 2005. Outro momento marcante, porque se trata aqui de um título nacional, foi o Campeonato Brasileiro da Série D em 2016. O Voltaço foi campeão invicto da Série D em 2016, é um título muito marcante também. A partida final foi em casa, né? Uma goleada ali sobre o CSA. Então foi outro título, outro momento importante da história do Voltaço. E mais recentemente, né? Isso foi depois do seminário, mas deu para eu atualizar aqui para fazer essa apresentação. O seminário aconteceu no meio de 2024, mas no final de 2024, o Voltaço, aí, depois de alguns anos, conseguiu finalmente o acesso à Série B e de forma bastante satisfatória, de forma bastante marcante, né, sendo campeão da Série C. Um título conquistado fora de casa contra o Atlético, né, mas uma campanha belíssima, coroada aí com esse título. Então, a gente tem aqui alguns momentos marcantes da história do Volta Redonda Futebol Clube, né? Sendo que a gente tem outros aí também para se destacar, né? Títulos de Copa Rio, boas participações no campeonato estadual, uma história aí de quase 50 anos, mas com momentos aí importantes. Atualmente, 2025, né? Estou gravando esse vídeo, repito, em agosto de 2025. O Voltaço ele está na primeira divisão estadual, aonde tem se consolidado aí praticamente aí por décadas, com pequenos momentos aí onde ele esteve na Série B estadual, mas é um participante assíduo. Hoje, certamente é a quinta força estadual, é o maior entre os pequenos, em termos de relevância em participação em campeonato estadual, campeonatos nacionais, e ele está na Série B do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro, que é um feito bastante relevante, sendo que ele já vinha desde 2017 na Série C. Então ele vem com uma sequência aí de muitos anos como participante assíduo de campeonatos brasileiros, o que não é comum ou que não tem sido visto em outros clubes pequenos do Rio.
Clubes tradicionais como Bangu, Madureira, América, Americano, estão muito longe de participar de campeonato brasileiro. E alguns clubes que participaram, como Duque de Caxias, Macaé, chegaram à Série B, já sumiram do mapa. Então, o Voltaço está bastante estável aí nas suas participações em campeonatos nacionais. Só que qual que é o cenário na cidade? E até, inclusive, né, seria aí a motivação principal da realização desse seminário e da pesquisa de torcida que, que foi apresentada naquele momento. Né? O cenário é de pouco apoio da população. Comparando com outras localidades ou comparando com o que podia ser, dá para a gente dizer que há um pouco apoio da população da cidade ao clube local, ao clube que representa as suas cores, que leva o seu nome e representa a sua comunidade. Vou colocar aqui em seguida a média de público do Voltaço na Série C, né? Não considerei ainda aqui a Série B, porque está em andamento. A média de público da Série C nos últimos anos. Em 2019, 465 pagantes, foi a média só na Série C. Por que eu não considerei o estadual? Porque no estadual, os jogos contra os grandes, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, tem um público muito alto. E não é um público interessado no Voltaço, é um público de torcedores dos times grandes. Então a média no estadual ela é um pouco deturpada, não no mau sentido, né, mas é influenciada porque a gente está enfrentando clubes grandes. Né? Então, se tinha 6 mil pessoas num jogo contra o Fluminense, 5 mil eram torcedores do Fluminense. Então eu não considerei aqui o estadual. E por que considerei só o público pagante, não o público total? Porque a gente sabe que no Raulino, o estádio do Voltaço, o estádio da prefeitura onde o Voltaço joga, a gente tem ali um histórico, quem conhece o clube, né, tem um histórico muito grande ali de cortesia, de tribuna. Então, o que vale aqui para a contabilidade mesmo é o número de público pagante. Cortesia, tribuna, isso distorce um pouco a nossa média, então estou levando em conta só aqueles que pagaram para ir assistir o Voltaço. Dito isso, né, 2019, 465 pagantes. 20 e 21 a gente teve, né, o período sem público devido à pandemia. 2022, 372 pagantes. A gente está falando do clube da cidade, com 200 e poucos mil habitantes, disputando a Série C nacional. Né? Então, vamos fazer uma comparação aqui com essa grandeza. Né? 2023, 983 pagantes, a média de público do Voltaço nos jogos em casa, na Série C. 2024, 1.349 pagantes. 2023 e 2024 aumentou, obviamente, a média, porque o time esteve brigando diretamente pelo acesso e, inclusive, conquistando em 2024. Só que, né, fazendo aqui um parênteses, essa média de 23 e 24, ela é influenciada pelos jogos decisivos, onde o clube brigou pelo acesso. Se a gente levar em conta só a primeira fase, olha o que acontece. Ó, em 23, a média de 347 pagantes, em 24, a média de 386 pagantes. Então, a gente pode dizer que, durante o campeonato, nas rodadas regulares, considerando aí 19, 22, 23, 24, a média ficou ali entre 300 e 400 pagantes. Chegou na reta final, a torcida ali, né, que a gente carinhosamente chama de os modinhas, né, se interessaram, o que é positivo, né, se interessaram pela briga pelo título e passaram a ir ao estádio. Mas, regularmente, em jogos normais do Campeonato Brasileiro da Série C, a média ficou entre 300 e 400 pagantes. Quando ele brigou pelo acesso, em 23 e 24, aí essa média cresceu. Ainda bem, né? Fizemos uma festa bonita lá nos jogos decisivos, mas ao longo do campeonato a gente tinha ali uma média que passava próximo ali dos 400. Esse pouco apoio, essa média baixa,
ela se verificava mesmo com ingressos baratos. Historicamente, aí, o ingresso no Raulino ficou ali na casa dos 10 ou 20 reais nos últimos anos. Inclusive, teve uma publicação do Globo Esporte, acho que em 2019, comparando ali os ingressos, os preços de ingressos na Série A, B e C, 60 clubes, né? O Voltaço era um dos mais baratos. Então, pode ser que tenham pessoas que não consigam pagar, obviamente, né? Nosso país tem pessoas com dificuldades de trabalho, de renda, mas comparativamente com todos os clubes, os ingressos nos jogos do Voltaço estão entre os mais baratos. Então, a princípio, a gente não pode afirmar que o baixo público se deve a um ingresso caro. O ingresso ele tem um valor muito acessível, R$ 10, R$ 20, comparando com outros clubes e com outras atividades de lazer e entretenimento, né? R$ 10, R$ 20, se você for sair num shopping, num barzinho, você gasta muito mais que isso, né? 3, 4, 5 vezes mais do que isso. E mesmo com bons resultados, né? O Voltaço, em alguns anos aí na Série C, brigou pelo acesso. No estadual também, né? Ele vinha sendo aí o clube de menor investimento, com melhores resultados. E mesmo assim a cidade não apoiava, as pessoas não compareciam ao estádio, com o clube brigando lá na frente, ou no meio da tabela, né? Na verdade, assim, na minha visão, independente de resultado, é o clube da cidade, as pessoas teriam que apoiar. Mas a gente sabe que não é assim no Brasil, né? As pessoas apoiam conforme o resultado. E esse resultado ele estava vindo dentro da realidade financeira do clube, dentro do seu tamanho. O Voltaço vinha brigando ali bem na Série C. Em 2024, por exemplo, ele vinha brigando na liderança da Série C o campeonato inteiro. Sendo que aqui a gente está vendo que a média de público na fase inicial era de 300 pagantes, 400 pagantes. O time vinha brigando na liderança e você tinha menos de 500 pessoas pagando para assistir o clube, né? Não se justificava isso, né? Não tinha embasamento essa procura, né? Então, é um cenário que a gente considera, como está colocado aqui, que poderia haver um interesse maior, mesmo como segundo time, né? Ninguém está pedindo aqui para que tenha 10 mil pessoas no estádio, 20 mil pessoas, ou para que as pessoas deixem de torcer pelo seu primeiro time, porque a gente sabe, a gente vai ver no outro vídeo, né? Que a maioria absoluta da população torce para Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, e tem o Voltaço como segundo time, ou não torce para o Voltaço. A gente sabe que é difícil a pessoa, ainda mais característica do torcedor no Brasil, deixar de torcer lá pelo seu time grande, né? Até grandes times do Norte e do Nordeste enfrentam esse problema, né? A pessoa torce para o Remo e para o Flamengo, para o Ceará e para o Corinthians, né? Que dirá o Voltaço e outros clubes do interior, né? Então, não tem como a gente brigar com os gigantes nacionais, mas poderia haver um maior interesse da cidade, mesmo como segundo time. E por que a gente acha que poderia haver esse interesse maior? Porque nós já vimos esse interesse em alguns momentos de exceção e foi um interesse, podemos dizer assim, significativo, marcante. Foram momentos de exceção, foram momentos casuais, mas que poderiam ser mais frequentes, né? Então, quais são esses momentos de exceção que a gente destaca aí que teve o maior interesse da população pelo Voltaço? Obviamente, né, no ano de fundação do clube, era uma novidade, né, em 1976, os estádios lotados, então foi um momento de exceção, mas que mostrou um interesse ali da população pelo clube. 2004, 2005, quando o Raulino foi reformado e o clube viveu uma ótima fase, o estádio também estava lotado, houve um interesse muito grande da população pelo clube, caravanas, venda de camisas, criação de torcidas, foi um momento muito bonito aí da história do Voltaço com a população da cidade. Outro momento a se destacar, final da Série D, em 2016, a gente teve aí quase 7 mil pagantes no estádio,
Dizem, né, aí que esse número ele está bastante aí alterado, né? Que na verdade a gente teria muito mais pessoas que entraram de graça, que entraram em cortesia, que é um debate recorrente aí em relação aos jogos do Voltaço, mas de toda forma, quase 7 mil pagantes é um número muito significativo, né? Na final aí do Campeonato Nacional. Mais recentemente, essa foto aqui foi do jogo final da Série C em 2023. O clube não conseguiu acesso, né? Ficou faltando ali um gol, mas a gente teve ali mais de 4 mil pagantes, quase 5 mil e poucos presentes. Foi um momento também muito bonito, uma festa considerável, um momento de união aí da cidade com o clube. Não poderia deixar de citar, né, a final da Série C do ano passado, 2024, 6 mil e poucos pagantes, 7 mil e poucos presentes. Então a gente tem grandes momentos marcantes, só que são momentos casuais, de exceção. Ao longo do ano, no dia a dia, você tem 300 pagantes, 400 pagantes. Isso há muito tempo, né? Tem um mito aí de que antigamente o estádio estava sempre lotado. É mentira. Se a gente pegar aí o Voltaço, ele foi para a final da Série C em 95. Tinha mil e poucas pessoas no estádio. Então esse mito aí, antigamente estava sempre lotado. Não. No dia a dia, nos jogos regulares, a gente tem 300 pagantes, 400, 500. Mas a gente tem alguns momentos de exceção que mostram que há um interesse das pessoas pelo clube. Esses apoiadores ocasionais, como eu coloquei aqui embaixo, eles não são torcedores assíduos, presentes no dia a dia, mas podem se tornar. Se a pessoa está disposta a ver o Voltaço uma vez, duas vezes ao ano, então existe ali um carinho, uma simpatia, e essas pessoas poderiam frequentar mais vezes, né? Ninguém é obrigado a apoiar o time da cidade, né? Que fique claro, né? Você tem que ver o Voltaço, você tem que ver o seu time aí no interior do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Ninguém é obrigado, mas as pessoas gostam de futebol, nasceram naquela cidade. Será que elas não poderiam incentivar um pouco mais o próprio clube, né? O clube que leva o nome ali da sua cidade. O Voltaço leva não só o nome, leva as cores, leva o brasão da cidade. Então, eu acho que a postura correta não é uma postura de enfrentamento, você tem que apoiar o Voltaço, mas conscientizar da importância do clube local, a identidade, o pertencimento. Coloco a seguinte pergunta aqui, né? Não dá para ter uma cultura maior de proximidade da cidade com o clube da comunidade, como acontece em outros países? Quais países, né? Sei lá, na Alemanha, na Argentina, na Inglaterra. Coloquei dois exemplos aqui interessantes, né? O Sunderland e o Wrexham, porque eles viraram séries recentemente aí, né? Alguns anos atrás aí. A do Wrexham, inclusive, está em andamento ainda, né? Série na Netflix e na Disney, se não me engano, mostrando ali o dia a dia desses clubes, né? E fica claro ali a paixão dos torcedores pelo clube da sua comunidade. Cidades muitas vezes de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, onde você tem estádios ali lotados com 10 mil pessoas, com 20 mil pessoas. Por quê? Porque é o time da cidade. As pessoas, naturalmente, elas apoiam porque é o time da sua comunidade, do seu povo, da sua gente, né? Esse do Sunderland, né, que foi o primeiro, tem uma hora que o repórter entrevista um torcedor lá, e o torcedor fala, esse time é uma merda, mas semana que vem eu tô aqui de novo, porque é o meu time. Então, poderia haver uma cultura maior de proximidade com os clubes da sua cidade aqui no Brasil, né? Mas você quer comparar a Inglaterra com o Brasil? A cultura é diferente. Não, a gente está falando de futebol, né? Eu não estou falando aqui para o brasileiro tomar o chá da tarde igual o inglês, ou, sei lá, para o brasileiro deixar de comer carne vermelha, carne de boi igual na Índia. Estou dizendo para o brasileiro, para o esporte que o brasileiro ama, que é o futebol, será que ele não podia frequentar um pouquinho mais? Né? Então acho que não tem choque cultural nenhum aqui a gente
sugerir que o brasileiro poderia apoiar mais o clube da sua própria cidade, né? Então, trazendo para o caso do Voltaço, né? Por que a maioria da população da cidade não apoia o clube ou porque só apoia condicionado a resultados? Eu não acho que é um caso só do Voltaço. Eu acho que é a cultura do futebol brasileiro, né? Mas, por ser um pesquisador, né, da cidade de Volta Redonda, torcer também pelo Voltaço, né? O meu interesse, obviamente, é o clube da minha cidade, né? Mas os clubes que são mais apoiados no interior, eles têm lá público, sei lá, de 3.000, 4.000 pessoas, né? Não tem nenhum clube que seja um exemplo perfeito ou maravilhoso. Talvez o Criciúma, mas é um clube grande estadual. A gente tem bons exemplos, né, de torcidas que apoiam, né? Sei lá, o Operário em Ponta Grossa, o Brasil de Pelotas. Mas, no geral, esse problema que eu coloco aqui na cidade de Volta Redonda, eu acho que é algo cultural do brasileiro, né? Ele só apoia condicionado a resultado. Ele gostava de Fórmula 1 porque o Senna ganhava, ele gostava do tênis porque o Guga ganhava. Quando não tem brasileiro ganhando, o brasileiro não apoia, né? Mas, dentro desse cenário, dá pra gente imaginar aí que poderia ter um pouco mais de apoio, né? Esses 400 pagantes do Voltaço poderiam ser 1.000 e pouco, poderiam ser 2.000 pagantes, porque a gente está falando de uma cidade com quase 3.000 habitantes. Partindo de toda essa reflexão, surgiu a ideia então de fazer uma pesquisa de torcida. Vamos entrevistar as pessoas de Volta Redonda, pesquisando a relação delas com o Voltaço, qual clube ela torce, se ela apoia ou não o clube da cidade. E realizar o evento, o seminário. Lembrando que o seminário, né, como está entre parênteses aqui, aconteceu em 15 de junho de 2024. O objetivo do seminário, né, quando ele foi pensado e quando ele foi levado aí adiante, apresentar os resultados da pesquisa de torcida, que foi feita em 2023. Teve vários questionamentos sobre o Voltaço. Vou fazer um outro vídeo falando exclusivamente da pesquisa, dos dados da pesquisa de torcida. No seminário, destaquei iniciativas importantes que já estão sendo feitas. Às vezes a gente fala, o Voltaço podia fazer isso, o clube tinha que fazer isso, mas algumas coisas já vinham sendo feitas pelo clube ou por torcedores, ou por apaixonados pelo clube, né? Então a gente teve a iniciativa do Voltaço na resenha, vou falar melhor um pouco no próximo, em outros vídeos, né? A Fanfestaço, a Taço Clube, que é a loja que foi criada pelo Vitor, né? E a gente tem aí ações de diversos torcedores, né? Então algumas coisas já vinham sendo feitas, né? É que muitas vezes as pessoas não acompanham, não têm conhecimento. O objetivo também do seminário era refletir sobre o que pode ser feito para aumentar a identidade da população com o clube. E nesse momento houve ali no seminário, né, um espaço aberto ao público para que fossem dadas ideias, sugestões, críticas, reclamações. O objetivo maior do evento não tinha nenhum objetivo político, né? Não estava fazendo oposição à presidência do Flávio Horta, não estava lançando candidatura. O objetivo maior era celebrar o Voltaço, reunir todos que gostam do clube, tanto que a presidência foi convidada, os conselheiros, né? Trazer ideias positivas para o futuro do clube, sabendo que é um clube que representa muito dignamente a nossa cidade, vinha tendo bons resultados, mesmo que não tivesse, né? E as pessoas parecem não apoiar muito, não ligar muito, ou só apoia condicionado a resultados. A gente sabe, né, historicamente, que o crescimento do Voltaço na sua história só aconteceu em momentos onde houve uma união da cidade, uma união de políticos, empresários, torcida, população. Grandes momentos da história do Voltaço foram consequência aí de uma união de entidades da cidade, sejam políticos, empresários, sejam as pessoas como um todo. Esse material, então, né, é a primeira parte, celebrando aí um ano da realização do seminário, né? Foi um material que eu apresentei naquele momento, estou repetindo aqui, fazendo uma releitura, obviamente, mas estou repetindo.
E o seminário ele aconteceu à época com ou graças a algumas pessoas que ajudaram bastante, algumas empresas, né, que ajudaram bastante aí na divulgação e apoiaram aí o evento. Vou citar aqui a Choperia Paranoide, né, que realizou um sorteio de um voucher para quem estivesse no evento, ajuda bastante o Voltaço, né, através lá da Fanfestaço. As Batatas Rubac, né, então também foi um apoiador, cedeu no momento lá alguns itens para o coffee break, né? A gente tem a figura do Eduardo, aí, uma pessoa fantástica, sensacional, apoia muito o Voltaço e apoiou o nosso evento ali no ano passado. A Tasso Clube, por meio do Vitor, né, que é diretor social do clube, mas conduz essa loja, né, a loja do Voltaço, a Tasso Clube, realizou na hora ali alguns sorteios, alguns brindes, foi um dos palestrantes, deu um apoio significativo também. Aqui embaixo, né, obviamente, o próprio clube, né, desde o início eu conversei com o Flávio Horta, que é o Flávio Horta Júnior, que é o vice-presidente, explicando como seria o evento. Ele se colocou totalmente à disposição, esteve presente lá durante a realização do seminário. A Voltaço TV, o Jason esteve lá gravando o evento, tornando ele público para quem não pudesse participar no momento. E a própria Universidade Fluminense, né, onde aconteceu o evento, e o ICHS, que é o local exatamente ali da UF de Volta Redonda, onde o evento aconteceu. E esses apoiadores e muitos outros, né, torcedores que ajudaram na divulgação, muita gente aí se interessou, participou, esteve presente ou à distância, estando presente ou à distância, muita gente se interessou pelo evento, compartilhou nas redes sociais. E nos próximos vídeos eu vou fazer um resumo aqui do que foi a pesquisa de torcida, dados importantíssimos, e um terceiro e talvez quarto vídeo trazendo aqui um resumo das ideias que as pessoas trouxeram, né? Acho que é a parte mais importante, o futuro. Então, continua aqui a gravação em vídeos posteriores.